Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso sobre a Eucaristia na vida da Igreja. Nós tomamos como versículo, como texto bíblico, na verdade, porque é mais de um versículo, para motivar o nosso estudo, essa passagem dos discípulos de Emaús, Lucas 24, particularmente os versículos 29 a 31, quando o Senhor Jesus, depois de ter explicado aos discípulos de Emaús tudo aquilo que na Escritura dizia respeito a ele, fazendo como se fosse passar mais adiante, é convidado pelos discípulos de Emaús a permanecer com eles e dentro da casa, quando ele parte o pão, repetindo aquele gesto, que foi o gesto que o Senhor realizou na última ceia com os seus discípulos, a fração do pão, esse gesto que inclusive vai dar nome no Novo Testamento ao sacramento da Eucaristia. A expressão fração do pão é uma expressão técnica dentro do Novo Testamento para referir-se à celebração da Eucaristia. Os discípulos então vão reconhecer naquele partir do pão o Senhor, né? Por isso o lema aí do nosso curso: eles o reconheceram ao partir o pão. Nossa aula de hoje vai ser sobre a Eucaristia nos padres da Igreja. E nós dividimos aqui o nosso encontro em 4 partes. Uma primeira parte, nós vamos falar quem eram os padres da Igreja. Quem são os autores que se encaixam dentro dessa definição de padres da Igreja e por quê? E qual a importância dos padres da Igreja para a nossa fé, para a formulação da fé nos primeiros séculos? Depois nós vamos falar um pouco sobre o modo como os padres da Igreja faziam teologia, como eles formularam a sua doutrina. Num terceiro momento, nós vamos ver alguns conceitos-chave que aparecem de modo muito frequente nos escritos dos padres: o conceito de mistagogia, o conceito de símbolo, o conceito de typos, o conceito de mistério, o conceito de sacramento. E vamos falar um pouco sobre o porquê desses conceitos-chave serem tão importantes para a compreensão do pensamento dos padres sobre a liturgia e, particularmente, a respeito da Eucaristia. E a quarta parte, nós vamos ler textos e comentar textos dos padres da Igreja e também de Orígenes, que não é padre da Igreja, é um autor eclesiástico, nós vamos comentar isso, a respeito da Eucaristia, né? Vamos falar do Pseudo Hipólito de Roma, Orígenes, São João Crisóstomo e, mais particularmente, vamos falar de São Cirilo de Jerusalém, das suas catequeses mistagógicas, lendo o texto de algumas dessas catequeses. Vamos começar, então, com o nosso primeiro ponto de hoje. Quem eram os padres da Igreja? Quem eram essas figuras que nós chamamos de padres da Igreja? Os padres da Igreja foram os grandes teólogos que ajudaram na compreensão do mistério da fé nos primeiros séculos do cristianismo. Essa expressão padres da Igreja se refere ao sentido da sua paternidade no plano da fé e do esclarecimento dos dogmas que paulatinamente vai sendo construído nos grandes concílios e sínodos que vão acontecendo nos primeiros séculos do cristianismo. Isso não significa que necessariamente todos eles fossem sacerdotes. Nós temos, por exemplo, Santo Efrem, que era diácono. Então, a expressão padres aqui não é utilizada no mesmo sentido que nós utilizamos hoje a expressão padre para referir-se a um sacerdote. Entre os padres da Igreja, nós temos diáconos, presbíteros, grandes bispos, né? E foram esses grandes teólogos que ajudaram na compreensão do mistério da fé, na formulação dos dogmas nos primeiros séculos do cristianismo. Para que alguém fosse reconhecido na sua paternidade, nesse sentido que nós comentamos aqui, e recebesse o título de padre da Igreja, eram necessários 4 critérios. O primeiro deles é a ortodoxia, ou seja, que os seus escritos, que o seu ensinamento refletissem a fé da Igreja, a fé ortodoxa, e não uma fé heterodoxa,
diferente daquilo que acreditava a igreja. Então, a ortodoxia é o primeiro critério para se definir alguém como padre da igreja. Nós tivemos grandes autores eclesiásticos nos primeiros séculos do cristianismo que colaboraram, sim, para o desenvolvimento do dogma cristão, mas que nos seus escritos traziam elementos não ortodoxos e, por isso, não foram considerados padres da igreja. Como, por exemplo, Tertuliano, que no final da vida abraçou o montanismo, uma heresia da sua época, então por isso não é considerado padre da igreja. Orígenes de Alexandria, um importantíssimo autor eclesiástico do século III, mas a sua doutrina, os seus escritos traziam pontos que não eram convergentes com a fé cristã, com a regula fide, com a regra de fé. Por isso é considerado um autor eclesiástico, as suas obras gozam de grande importância, mas ele não é considerado padre da igreja porque ele falta ao critério da ortodoxia. Então, esse é o primeiro critério, que os escritos, que os ensinamentos daquele autor refletissem a fé da igreja, a fé ortodoxa, a fé segundo a regra de fé da igreja, segundo a tradição da igreja. O segundo elemento é a santidade de vida. É a segunda característica dos padres da igreja. Foram grandes santos. Não só eram grandes teólogos, não só eram grandes conhecedores da fé, não só colaboraram para colocar a fé, o dogma cristão, numa linguagem teológica clara, mas eram também santos. Viveram uma vida de santidade, de comunhão com Deus e se tornaram, então, exemplos para os outros fiéis. O terceiro critério é a antiguidade. Pertencem a essa categoria de padres da igreja autores antigos, dos primeiros séculos. Nós tivemos grandes autores posteriores no período medieval, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, mas que não são classificados como padres da igreja porque não gozam dessa antiguidade. No que diz respeito à antiguidade, modernamente podemos falar de um certo consenso entre os estudiosos da patrística, que vão dizer o seguinte: para o Ocidente, considera-se padre da igreja os autores até o século VII, sendo o último deles Santo Isidoro de Sevilha, que morre no ano 636. Para o Oriente, o chamado período patrístico se estende um pouco mais, até o século VIII. No século VIII, o Oriente cristão ainda se defrontou com heresias, como o iconoclasmo, por exemplo. Por isso se considera que no Oriente cristão a patrística foi até São João Damasceno, que morre no ano 750, sendo o último, então, dos padres do Oriente. E o quarto critério é a aprovação eclesiástica. O padre da igreja, ele não se define a si mesmo como padre da igreja. É a igreja que, reconhecendo naquele autor a ortodoxia, a santidade de vida e a sua antiguidade e a relevância do que ele escreveu e produziu para a formulação do dogma cristão, que o define como tal. Por isso, a aprovação eclesiástica é o quarto critério. Como nós já falamos aqui, existiram muitos autores antigos, importantíssimos, cuja literatura é fonte para conhecermos o desenvolvimento da fé cristã, mas que não são considerados padres da igreja porque não se encaixam em alguns desses critérios ou em algum desses critérios, né? Como demos o exemplo aqui de Orígenes e Tertuliano, por exemplo. Assim como existem autores posteriores no período medieval, por exemplo, que foram grandes colaboradores também para a formulação da fé, como São Tomás de Aquino, mas que não são padres da igreja porque não estão dentro desse período antigo, até o século VII no Ocidente, até o século VIII no Oriente, então não gozam dessa antiguidade, que é um dos critérios para se definir alguém como padre da igreja. Uma segunda questão é como os padres da igreja formularam a sua doutrina. Primeira coisa importante, nós não devemos pensar, em primeiro lugar, em grandes manuais de teologia. Hoje, quando nós pensamos num grande autor, num grande teólogo, nós pensamos nos grandes manuais de teologia, nós pensamos nos comentários científicos à escritura, baseados em métodos, seja métodos sincrônicos ou métodos diacrônicos.
Mas, diferentemente de como se faz teologia no período recente, os padres da igreja expunham a sua doutrina, sobretudo nas suas catequeses e nos seus comentários à Escritura, que eram comentários de alto teor espiritual. Grandes bispos, como, por exemplo, São Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, elaboraram as chamadas catequeses mistagógicas, que eram catequeses onde eles procuravam explicar o sentido dos mistérios, ou seja, dos sacramentos que os neófitos, que os recém-batizados haviam acabado de receber na grande vigília pascal. E ali eles faziam a sua teologia. Nessas catequeses, eles explicavam o que a igreja compreendia a respeito dos sacramentos, e assim foi se formando, no decorrer dos séculos, uma compreensão cada vez mais profunda do sentido desses mesmos sacramentos. Claro que nós tivemos padres da igreja que escreveram também tratados, né, como o Tratado sobre o Espírito Santo de São Basílio, por exemplo, ou o próprio Santo Agostinho, que procurou resolver questões dogmáticas importantes da sua época, mas, na sua maioria, os padres da igreja formulam a sua doutrina através de seus comentários à Escritura e das suas catequeses mistagógicas, onde, no que diz respeito aos sacramentos, nessas catequeses mistagógicas, eles vão expondo aos neófitos, aqueles que acabaram de receber a iniciação cristã, o sentido dos mistérios, o sentido dos sacramentos que eles receberam, e assim eles vão paulatinamente formulando a sua doutrina. Agora vamos ver alguns conceitos-chave importantes para entendermos os textos dos padres da igreja. Alguns conceitos nós os estamos retomando na nossa teologia mais recente, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Outros conceitos precisam ser melhor compreendidos para entendermos o que os padres da igreja pensavam quando escreviam, quando diziam algo a respeito daquele conceito. Porque, às vezes, o que a gente pensa sobre um conceito hoje, como o conceito de símbolo, por exemplo, não é o mesmo que pensavam os padres quando usavam essa palavra dentro dos seus escritos. Então, a gente deve ter isso presente para, de repente, não pensarmos, quando lemos lá nos escritos dos padres o termo símbolo, o mesmo sentido de símbolo que nós temos hoje, né? Eu separei aqui 5 conceitos que eu agrupei em 4 tópicos ali, porque é o conceito de mistério e sacramento. Nós vamos ver um pouco juntos esses 2 conceitos. O primeiro conceito importante na doutrina dos padres é o conceito de mistagogia. Essa palavra mistagogia, etimologicamente, o termo significa ser conduzido ao mistério. Então, mistagogia, vejam, pedagogia, o pedagogo. O pedagogo é o que conduz a criança, né? Então, mistagogia, esse final, gogia, nos lembra o ser conduzido para alguma coisa. E esse início da palavra nos lembra o termo mistério. Então, mistagogia significa ser conduzido ao mistério. Como os catecúmenos não recebiam, antes da iniciação cristã, uma catequese específica sobre os sacramentos, na Igreja dos Padres, a catequese era sobretudo bíblica. E não se fazia uma catequese a respeito dos sacramentos. Inclusive, na própria celebração da Eucaristia, os catecúmenos eram despedidos depois da prece. Então, ouviam a homilia, depois das preces, eles eram despedidos pelo diácono. E eles não ficavam na liturgia eucarística, porque os mistérios só podiam ser dados aos iniciados, aqueles que já haviam sido na vigília pascal iniciados nos sacramentos. Então, o tempo pascal, o tempo depois da vigília e, consequentemente, o tempo depois da iniciação cristã dos catecúmenos, era o tempo dedicado a essas catequeses mistagógicas. Eram catequeses que tinham a finalidade de conduzir os catecúmenos ao núcleo do sentido dos mistérios que eles haviam acabado de celebrar na vigília pascal. Se conservava a chamada disciplina do arcano, ou seja, não se partilhava com eles o que acontecia nos ritos antes que eles fossem iniciados.
Acreditava-se que, com isso, o efeito dos ritos seria muito mais profundo, tanto do ponto de vista espiritual quanto psicológico, porque eles teriam uma experiência não mediada por um excesso de explicações anteriores, mas, ao mesmo tempo, para que cada iniciado, cada neófito não incorresse no perigo de ter concepções demasiadamente subjetivas a respeito do rito, então a catequese mistagógica entrava ali como um momento-chave, em que geralmente o bispo explicava aos catecúmenos o sentido daqueles ritos pelos quais eles haviam acabado de passar. Qual era o sentido, então, dos ritos do batismo, qual era o sentido, então, da Eucaristia que eles haviam celebrado, qual era o sentido, então, da unção crismal que eles haviam recebido. Então, o primeiro conceito importante é o conceito de mistagogia. Um conceito e uma prática que tem retornado à Igreja, sobretudo depois do Vaticano II, com o ritual da iniciação cristã de adultos, se tem feito um esforço não só para que o conceito seja aprofundado, mas para que também aconteça de fato uma mistagogia, ou seja, os fiéis sejam iniciados na celebração, porque às vezes tem um conhecimento racional da fé, tem um conhecimento racional teórico da liturgia, do que se processa no rito, mas não tem experiência do mistério, não se foi iniciado mistagogicamente para se ter uma experiência do mistério. O segundo termo-chave para entender os textos dos padres é o termo símbolo. Esse talvez seja um dos termos mais desgastados pelo uso que nós temos, muito empobrecedor no nosso vocabulário, onde nós confundimos símbolo com sinal, né? Então, a gente vê, por exemplo, um sinal indicativo no trânsito, por exemplo, e entendemos aquilo como um símbolo. Na nossa linguagem atual, dizemos assim, mas os padres da igreja distinguiam muito símbolo de sinal. O sinal aponta uma realidade, mas ele não contém aquela realidade. O símbolo, não. O símbolo, ele não só aponta, mas ele contém aquela realidade para a qual ele aponta. O termo símbolo, ele vem do grego, o prefixo syn, que quer dizer junto, e o verbo balo, que dentre tantas coisas pode significar lançar, colocar. Símbolo significa colocar duas coisas juntas. Símbolo significa unir duas coisas. Então, o símbolo significa a união de duas realidades. Originalmente, na cultura greco-romana, o símbolo era uma espécie de objeto, dividido em duas partes que se encaixavam perfeitamente e que indicavam um tratado de amizade ou uma relação qualquer, de qualquer ordem, entre as duas pessoas que portavam as partes do símbolo. E quando essas duas pessoas se encontravam, essas duas partes se encaixavam, se sabia que os dois tinham agora um novo objeto, feito a partir das duas partes do símbolo que foi rompido e que agora unido demonstra que aquelas duas partes estão em relação. Então, originalmente, trata-se de duas partes de um objeto dadas a duas pessoas distintas. Ao se encontrarem e reunirem as partes desse objeto, as pessoas envolvidas compreendiam que havia uma relação boa de amizade ou de negócios entre os dois que portavam cada uma parte do símbolo. Com o passar do tempo, esse termo passou a ser utilizado com o sentido de sinal, que é o empobrecimento do sentido original do termo, onde a coisa significada estava presente na coisa significante. O símbolo não era mais somente um sinal, mas uma expressão da coisa significada. Os padres gregos e a liturgia oriental usam de modo muito frequente esse termo para se referir aos sacramentos. Talvez eles tenham sido influenciados, alguns acreditam, pelas religiões de mistério, ou pelo menos pela linguagem utilizada nas religiões de mistério, onde nas religiões de mistério se falava dos símbola, que é o plural de símbolo, que eram as fórmulas e os objetos através dos quais os iniciados entravam em contato com a salvação. Por isso, os padres da igreja usavam muito o termo símbolo para se referir a realidades presentes nos sacramentos, mas não com o sentido de mero sinal, não como o sentido de mera representação da coisa significada, mas utilizavam o símbolo no seu sentido original. O símbolo aponta e, ao mesmo tempo, contém a realidade que ele pretende significar e que realmente significa.
Aqui eu faço uma citação que talvez ajude a entender um pouco de uma coleção que infelizmente a gente não tem mais reeditado em português, é a coleção Anamnesis, uma coleção muito importante de teologia litúrgica, feita por grandes autores, muitos deles que contribuíram na reforma litúrgica. É uma coleção em vários volumes, que trata sobre a liturgia, sobre os sacramentos, foi publicada em português, mas ela infelizmente está esgotada e não foi reeditada. E aqui o autor diz o seguinte, para explicar a diferença entre símbolo e sinal para os padres, para entendermos como o símbolo significava mais do que simplesmente sinal, né? O pão e o vinho, desculpem, o pão e o vinho postos sobre o altar podem ser sinais de nossa intenção de oferta. Mas somente o pão e o vinho consagrados é que são símbolo do corpo e sangue de Cristo. E isso no sentido preciso de que há presença real do corpo e sangue de Cristo, mas em símbolo. Enquanto se trata de presença que se verifica pela união, símbolo, do pão e vinho com a oração de consagração. Então, veja aqui como a diferença entre símbolo e sinal, que às vezes a gente se diz assim, isso é um símbolo, a gente entende que é simplesmente um sinal, e o sinal simplesmente aponta uma coisa sem realmente conter aquilo que ele aponta, mas o conceito de símbolo para os padres era mais profundo. E aqui o autor dessa coleção, Anamnesis, desse volume, ele diz o seguinte, o pão e o vinho postos sobre o altar podem ser sinais da nossa intenção de oferta, eles são sinais, o pão e o vinho, não consagrados. Mas o pão e o vinho consagrados, esses se tornam símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Em que sentido que se tornam símbolo na linguagem dos padres? No sentido de que há presença real do corpo e do sangue de Cristo ali, mas em símbolo. Ou seja, é a união do pão e do vinho com a oração de consagração que faz com que o Cristo esteja realmente presente ali, através daquele símbolo, ou seja, daquelas duas realidades que foram unidas para significar uma outra. O pão e o vinho, que foi unido à oração de consagração, essas duas partes se unem e se tornam um símbolo, que agora é a presença real do Cristo ali nas espécies do pão e do vinho. Talvez a dificuldade de se entender o termo símbolo, a ideia de que o símbolo é apenas um sinal que representa e que não contém a coisa significada, faz com que muitas pessoas tenham dificuldade com essa palavra, porque não a entendem no sentido que entendiam os padres da igreja. O terceiro termo é o termo tipo, ou no grego typos. Typos. O tipo, ou typos, a palavra grega typos, é uma imagem, uma prefiguração, que está em relação com o antítipo, isto é, aquilo que foi feito de acordo com o typos. Daí o termo tipologia que a gente tem na exegese. Para os padres da igreja, era muito importante para entender a liturgia essa leitura tipológica do Antigo Testamento, onde eles perceberam, no Antigo Testamento nós temos o typos, a prefiguração daquelas realidades que vão realizar-se, que vão apresentar-se no Novo Testamento, que vai mostrar o antítipos, a realização da prefiguração, a realização do typos. Então, por exemplo, o dilúvio era um typos do batismo, uma prefiguração do batismo. O batismo cristão é o antítipos, a realização da figura. Isaac, que sobe o monte com seu pai, levando nas costas a lenha para o sacrifício, ele é um typos de Cristo, uma prefiguração do Cristo, né? O Cristo que sobe o Calvário, levando nas suas costas o lenho da cruz, ele é a realização desse typos, dessa prefiguração, é o antítipos, né? E assim outras tantas realidades do Antigo Testamento. O Cordeiro Pascal no Antigo Testamento é um typos do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é o Cristo antítipos, que realiza o que aquele Cordeiro prefigurava, de uma vez por todas, entrando no santuário com o seu próprio sangue para oferecer-se de uma vez só, como diz a carta aos Hebreus, em remissão pelos nossos pecados, né? Então, esse é um termo importante também nos textos dos padres.
O quarto e o quinto conceito estão estreitamente unidos. Trata-se dos termos mistério e sacramento. No início do cristianismo, o termo mais comum para referir-se àquelas realidades que nós hoje chamamos de sacramento era o termo mistério. Então, falava-se do mistério do batismo, do mistério da Eucaristia, do mistério da confirmação, do mistério dos outros demais sacramentos. Esse é um termo bíblico muito presente, particularmente no Novo Testamento, nos escritos de Paulo. Paulo entende que o mistério significa a salvação anunciada e prefigurada por Deus no Antigo Testamento, tornada presente em Cristo na plenitude dos tempos, nele o mistério oculto pelo Pai, o seu projeto salvífico, foi plenamente revelado, e agora esse mistério, outrora oculto e agora plenamente revelado, ou paulatinamente revelado no Antigo Testamento e plenamente revelado em Cristo, se torna presente na vida da igreja, na celebração cultual. Enquanto a atualização da Páscoa de Cristo, do mistério da sua Páscoa, que é síntese de todas as experiências pascais do Antigo Testamento, né, da Páscoa, da libertação do Egito, da Páscoa anual que o povo celebrava no Antigo Testamento, a Eucaristia é o grande mistério. A divina liturgia, como também no Oriente se chama Eucaristia, era o grande mistério. E os outros mistérios da vida do Senhor e os outros mistérios dos sacramentos, né, que nós chamamos de sacramento, que a Igreja Antiga chamava, sobretudo no mundo greco-romano, de mistério. Esse termo bíblico depois foi sendo utilizado lado a lado com um outro termo, um termo latino, o termo sacramentum. O termo sacramentum é um termo que entra na liturgia porque ele aparece na Vulgata. E antes de aparecer na Vulgata, ele aparece na Vetus Latina. Quando a escritura é traduzida do grego para o latim, o termo mistério, em algumas passagens, é traduzido pelo termo sacramento, que é um termo tipicamente latino. Algumas vezes, algumas passagens, tanto a Vulgata quanto a Vetus Latina, simplesmente latinizaram o termo mistério. Mysterium, Mysterium Fidei, como a gente tem, eis o mistério da fé depois da consagração. Mas em outras passagens, a Vetus Latina, que era uma tradução que já circulava na África ali pelo século II, pelo século III, seguramente, mas muito provavelmente também já pelo século II, em algumas passagens o termo mistério foi traduzido pelo termo sacramento. O termo sacramento se ligava sobretudo ao ambiente militar. Era o sinal com o qual a carne do soldado era marcada, para dizer que ele pertencia àquela milícia romana. Tertuliano vai chamar o batismo de sacramentum militare, para dizer que o sacramento também, o sacramento do batismo, imprime em nós uma marca, um sinal, que depois nós vamos chamar de selo indelével. E assim o termo sacramento entra também na linguagem cristã, e ele entra sendo utilizado em paralelo com o termo mistério, e acaba aqui no mundo latino, ele acaba sobrepondo-se ao termo mistério, de tal maneira que nós aprendemos na nossa catequese os 7 sacramentos, embora em muitos lugares na celebração dos sacramentos a palavra mistério apareça para designar o sacramento. Vejam na própria consagração, na própria oração eucarística, no final, nós temos lá o eis o mistério da fé, né? Mostrando a palavra mistério sendo utilizada para designar ali o sacramento da Eucaristia, certo? Depois desse preâmbulo, nós podemos ir aos textos dos padres e dos autores eclesiásticos. O primeiro texto que eu gostaria de ler é um texto de um autor que até então era considerado um texto de Hipólito de Roma, mas depois percebeu-se que aquele texto não remontava de fato a Hipólito de Roma, então ele é chamado de o pseudo-Hipólito, né?
assim como acontecem com outros textos que se pensava que se tratasse de um autor específico, por exemplo, alguns textos antigos que alguns julgavam que fossem de Dionísio Areopagita, aquele que Paulo encontra no Areópago, mas depois percebeu-se que eram textos mais tardios, então são chamados de o pseudo Dionísio Areopagita, né? Assim também acontece com alguns textos que eram no início atribuídos a Hipólito de Roma, depois passou-se a chamar de o pseudo Hipólito. O texto do pseudo Hipólito é esse que eu vou ler. Esta era a Páscoa que Jesus devia sofrer por nós. Este era o desejo salvífico de Jesus. Este o seu amor todo espiritual. Mostrar o tipo pelo que ele é, ou seja, somente um tipo. E dar aos discípulos, em vez dele, o seu santo corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. A nova aliança, que é derramado por muitos em remissão dos pecados. Vejam aqui o conceito de tipos, que nós falávamos aqui, né? O tipos, a prefiguração realizada no antítipos, que é a realização daquilo que fora prefigurado na antiga aliança. Falando da Eucaristia, o pseudo Hipólito vai dizer: esta era a Páscoa que Jesus desejava sofrer por nós. Este era o seu amor todo espiritual. Mostrar o tipo pelo que ele é. A Páscoa que se celebrava no Antigo Testamento era tipos, era prefiguração. A verdadeira Páscoa é a que o Cristo sofreu por nós. Essa foi celebrada uma única vez, porque de uma vez por todas, ele entregou-se a si mesmo na cruz por nós. Mas ela se renova cotidianamente, porque sempre de novo nós celebramos a Eucaristia e na força do Espírito Santo, o rito faz com que aquilo que ocorreu uma única vez aconteça cotidianamente, sempre quando nós celebramos a liturgia, particularmente quando celebramos a Eucaristia. O segundo autor eclesiástico que eu gostaria de fazer uma referência a ele é Orígenes, representado aqui nesse ícone, né? Orígenes tem aí, é um ícone recente, ele tem nas suas mãos o rolo da escritura e o cálice com Cristo dentro, né? Orígenes, nos seus escritos, falava muito da importância de se perceber o Cristo que nós recebemos, não só no cálice, não só na espécie do sangue, do corpo, né? O cálice como símbolo do corpo e do sangue de Cristo que nós comemos, mas o Cristo que nós recebemos também através da palavra. Orígenes foi um grande estudioso da palavra. Orígenes nos deixou a chamada Hexapla, que foi uma obra monumental, onde ele colocou em várias colunas o texto bíblico, o texto hebraico, depois o texto hebraico transliterado em caracteres gregos, né, dos livros que eram os que foram escritos originalmente em hebraico, claro. Depois as versões antigas de Áquila, Símaco, Teodosião, o texto da 70, e fez várias anotações. Ele fez sem querer propriamente fazer isso, é claro, porque ainda não se tinha noção disso, mas ele fez uma edição crítica, poderíamos dizer assim, dos textos da Escritura, nessa obra monumental que foi a Hexapla, que chegou para nós de forma um pouco fragmentária, em pergaminhos, mas é uma obra monumental. E Orígenes, embora não seja um padre da igreja, porque lhe falta ortodoxia, mas isso não significa que todos os escritos de Orígenes foram condenados, pelo contrário. Orígenes é um autor que muito contribuiu para a fé cristã, sua doutrina comportava alguns pontos difíceis, por isso ele não é considerado padre da igreja. E num de seus escritos ele diz o seguinte: quem, pois, celebra a Páscoa como Jesus, não quer permanecer no andar inferior da casa, porque eles deviam preparar a Páscoa no andar superior, né, da casa. Ao contrário, se alguém quer celebrar a festa com Jesus, encontra-se no alto, na sala maior, sala limpa, sala adornada e preparada. Se sobes com ele para celebrar a Páscoa, ele te dá o cálice da nova aliança. Te dá também o pão da bênção. Te faz o dom de seu corpo e seu sangue.
Então, a Páscoa do Cristo como a verdadeira Páscoa, celebrada não no andar de baixo da casa, mas no andar de cima. Você deve subir com ele para celebrar. A origem está falando aqui da nossa ascensão espiritual. Na sala de cima, em cima se encontra a sala maior, a sala limpa, a sala adornada, a sala preparada. Devemos subir com Cristo para podermos celebrar com ele a Páscoa, né? É ele que nos dá o cálice da nova aliança, o pão da bênção e nos faz o dom do seu corpo e seu sangue. O terceiro autor que eu queria mencionar aqui, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. Viveu entre os anos 347 e 407, um grande padre da igreja, e diz o seguinte: o mistério que celebramos na Páscoa não tem nada mais do que aquele que celebramos agora. É, de fato, um único mistério, como uma é a graça do Espírito. É sempre Páscoa. Poderias perguntar-me, por que então aquela é chamada Páscoa? Porque naquela Cristo sofreu por nós. Ninguém, pois, participa daquela e desta Páscoa de modo diferente, uma vez que o único é o valor salvífico. Aquela tem, todavia, alguma coisa a mais por causa do tempo. Enquanto então começou o dia de nossa salvação, o dia no qual Cristo se ofereceu. Mas no que diz respeito ao mistério, não há nenhuma preeminência sobre esta que agora celebramos. Então, vejam, o mistério que celebramos na Páscoa não tem nada mais do que aquele que celebramos agora. É um único mistério, como única é a graça do Cristo, é sempre Páscoa. São João Crisóstomo quer mostrar a Páscoa de Cristo, que nós celebramos em toda a ação litúrgica, e aqui especificamente estamos falando da Eucaristia, não só a Eucaristia, é celebração da Páscoa do Senhor, a liturgia é sempre celebração do mistério da Páscoa do Senhor, os sacramentos, a liturgia das horas, mas aqui especificamente falando da Eucaristia. São João Crisóstomo vai dizer, essa Páscoa que nós celebramos, a Eucaristia que nós celebramos, estamos pensando aqui no sacramento da Eucaristia, ela é a mesma Páscoa que o Cristo celebrou. O mistério que celebramos na Páscoa não tem nada mais do que aquele que celebramos agora. É um único mistério, como única é a graça do Espírito. É sempre Páscoa. Poderias me perguntar, por que então aquela é chamada Páscoa, a Páscoa anual, onde nós celebramos o mistério da entrega do Cristo? Porque naquela o Cristo sofreu por nós. Contudo, ninguém, pois, participa desta daquela Páscoa de modo diferente, uma vez que é o único valor salvífico. Aquela Páscoa do Cristo tem alguma coisa a mais por causa do tempo, porque foi o começo da nossa salvação, o dia no qual Cristo se ofereceu. Mas no que diz respeito ao mistério, não há nenhuma preeminência sobre essa Páscoa que agora celebramos. Aquela Páscoa que o Cristo celebrou uma única vez, ela tem uma preeminência, enquanto foi o dia no qual Cristo se ofereceu por nós. Mas do ponto de vista do mistério, da graça, a Páscoa que nós celebramos em cada Eucaristia contém o mesmo mistério daquela Páscoa que o Cristo celebrou uma única vez, né? Aquele mesmo autor da obra Anamnesis 3, ele diz o seguinte: o mistério da Eucaristia anula a distância do tempo que passa entre o primeiro acontecimento da salvação e aqueles que estão presentes à celebração, os quais são assim introduzidos pessoalmente na história da salvação do Cristo. O que na história aconteceu sêmelo, uma única vez, no mistério acontece todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, aquele único mistério irrepetível, torna-se presente para nós. Um outro texto ainda de São João Crisóstomo, onde ele diz assim: a Quaresma ocorre uma só vez ao ano. A Páscoa ocorre 3 vezes na semana. Antes, até 4 vezes, ou melhor, todas as vezes que queremos. Ele está se referindo aqui ao modo como se celebrava a Eucaristia na sua época, né? Não necessariamente todos os dias, a celebração cotidiana da Eucaristia não era comum em todos os lugares. Páscoa, de fato, não é o jejum, mas a oblação e o sacrifício que se cumprem todas as vezes que há celebração. E para que te convenças que é assim, ouve Paulo que diz: a nossa Páscoa é Cristo imolado por nós, e ainda, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor.
Por isso, todas as vezes que te aproximas com consciência pura, fazes Páscoa. Não quando jejuas, mas quando participas daquele sacrifício. A Páscoa consiste em anunciar a morte do Senhor e a oblação que hoje é feita, e aquela que foi celebrada ontem, e a de qualquer outro dia, são idênticas à que foi realizada naquele dia. Né? Então, a Páscoa significa anunciar a morte do Senhor. A oblação, é que ele está chamando de oblação, é Eucaristia, uma das palavras pelas quais também se chamava Eucaristia na Igreja Antiga. Oblação no sentido de oferta, né? Porque o pão e o vinho são ofertados. A oblação que hoje é feita e a que foi celebrada ontem e a de qualquer outro dia são idênticas à que foi realizada naquele dia, na primeira, né? Na grande celebração da Páscoa do Cristo, da qual todas as nossas outras celebrações da Eucaristia derivam no sentido de que elas não são nada mais, nada menos do que o colocar-nos em contato com aquela única Páscoa que o Cristo celebrou de uma vez por todas para a nossa salvação. Por fim, já nos encaminhando para quase o final do nosso encontro, as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Quem foi São Cirilo de Jerusalém? São Cirilo de Jerusalém foi bispo, né, na igreja de Jerusalém, por isso seu nome, pelo fato de ter sido bispo dessa sé importante da igreja de Jerusalém. Ele foi sucessor do bispo Máximo III, e foi bispo ali entre os anos 350 e 386, né? É quando ele morre. São Cirilo de Jerusalém viveu entre 313 e 380. Viveu entre 313 e 386. Seu episcopado ali teve várias interrupções por conta da controvérsia ariana. Ário, seus discípulos depois dele que negavam a divindade do Cristo. Então, o seu episcopado sofreu várias interrupções. Ele é venerado como santo pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa, e ele é um dos doutores da Igreja. No século XIX, o Papa Leão XIII, em 1883, proclamou Cirilo como doutor da Igreja. E a obra-prima de Orígenes são as suas catequeses mistagógicas. Eu não conheço tradução delas em português, mas existe uma excelente tradução em espanhol da Ciudad Nueva, da editora Ciudad Nueva, Cidade Nova. Nós temos aqui livros publicados também em português, mas essa é uma edição em espanhol. E as suas catequeses são consideradas sua obra-prima. Elas tinham por objetivo educar os catecúmenos que se juntavam ao cristianismo. São de grande importância para o entendimento do método de ensino e das práticas litúrgicas usadas aí na época de Cirilo, no século IV. Talvez seja, alguns autores consideram como o mais amplo registro desse tipo ainda existente, né, onde ele descreve os ritos como aconteceu na igreja de Jerusalém no século IV. Né? Nós temos conservadas 23 catequeses de Cirilo. As 18 primeiras versam sobre temas variados da fé, como o sentido do batismo, o Espírito Santo, por exemplo. As últimas 5 catequeses são consideradas propriamente as catequeses mistagógicas, porque são catequeses que eram dadas aos neófitos, explicando-lhes o sentido da iniciação cristã que eles haviam acabado de receber. Então, nós temos a catequese 19, que é chamada de mistagógica 1, onde ele fala sobre a preparação para o batismo. A catequese 20, também chamada de mistagógica 2, onde ele explica as cerimônias em si. A catequese 21, a terceira catequese mistagógica, que é dedicada ao sacramento da confirmação, e as catequeses 22 e 23, a quarta e quinta catequese mistagógica, que tratam sobre a Eucaristia. Então, vejam a ordem da iniciação, né? Batismo, a confirmação e a Eucaristia. No decorrer da vigília pascal, essa era a ordem na qual os sacramentos eram dados, né? Primeiro eram batizados, depois ungidos, e depois, então, como ápice e coroa da iniciação, a sua aproximação à mesa da Eucaristia. Né? Eu vou ler alguns textos aqui da Catequese Mistagógica 4 e da Catequese Mistagógica 5, tentando não avançar muito no tempo, né? Catequese Mistagógica 4. Também este ensinamento do bem-aventurado Paulo
é suficiente para dar-nos a plena certeza sobre os divinos mistérios, dos quais se considerou dignos, vindo a ser concorpóreos e consanguíneos de Cristo. Ele proclamava há pouco, na noite em que foi entregue, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomou o cálice, deu graças e disse: tomai, bebei, isto é o meu sangue. Se ele declara e diz sobre o pão, isto é o meu corpo, quem se atreverá a duvidar? E se ele afirma, isto é o meu sangue, quem jamais duvidará, sustentando que não é o seu sangue? Aqui é interessante, ele está comentando um texto de Paulo. Paulo usa muito nas suas cartas palavras gregas, onde ele coloca o prefixo sim. Ele vai dizer, com Cristo, nós morremos com Cristo. Aí ele usa o sim. Nós fomos sepultados com Cristo, no sentido de co-sepultados com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo, fomos co-ressuscitados. Né? Esse sim equivale um pouco ao nosso co em português. E aqui, São Cirilo de Jerusalém utiliza duas expressões, sisomoi e sinaimoi, dizendo nós somos concorpóreos, soma é corpo. Sisomoi significa sim mais soma, concorpóreos. Haima é sangue, no grego. Tanto é que a gente vai ao hematologista, a gente faz o hemograma, vem de haima. Sinaimoi significa consanguíneos de Cristo, ou seja, aquele que come o corpo do Senhor, aquele que bebe o seu sangue, se torna concorpóreo e consanguíneo de Cristo. Muito profunda a expressão que São Cirilo de Jerusalém usa aqui. Continuando, em certa ocasião, ele converteu a água em vinho. E não será digno de fé ao converter o vinho em sangue? Convidado a uma boda dos corpos, realizou milagrosamente esta maravilha. E não se haverá de confessar, com muito mais razão, que presenteou aos filhos do esposo com o desfrutar do seu corpo e sangue? Então, se ele transformou água em vinho, ele não pode transformar o vinho no seu sangue, o pão no seu corpo? Por esta razão, plenamente convencidos, recebamo-lo como corpo e sangue de Cristo, porque na forma de pão, o texto latino de São Cirilo de Jerusalém diz na figura do pão, o texto grego diz no typos do pão, na forma do pão te é dado o corpo, e na forma de vinho te é dado o sangue, para que ao tomar o corpo e o sangue de Cristo te faças concorpóreo e consanguíneo seu. Assim é que nós nos tornamos Christophoroi, portadores de Cristo, ao repartir-se seus corpos e seu sangue pelos nossos membros. Deste modo, segundo o apóstolo Pedro, nós nos tornamos partícipes da natureza divina. Vejam que interessante, quando nós tomamos a Eucaristia, nos tornamos concorpóreos e consanguíneos. Nós nos tornamos Cristóforos, portadores de Cristo, né? O nome de São Cristóvão vem daí, Cristóforo, né? Cristóvão vai atravessar o rio e leva aquele menino no ombro que vai se tornando pesado, 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 até que ele toma consciência de que é o Cristo, né? Então, Cristóvão vem daí, aquele que porta o Cristo. E São Cirilo de Jerusalém vai dizer, quando nós comungamos a Eucaristia, nós somos Cristóforos, portamos em nós o Cristo, que se reparte no seu corpo e no seu sangue pelos nossos membros. Ainda diz assim, tudo isso é na catequese 4. Não os considere pão e vinho simplesmente. Segundo a declaração do Senhor, são o seu corpo e seu sangue. E ainda que o sentido te sugira isso, pão e vinho, né? Porque
os acidentes do pão e do vinho permanecem, né? Na teologia aristotélica a gente fala de substância acidentes, então a substância modificada é corpo e sangue de Cristo, mas os acidentes, a forma, a aparência, a cor, o gosto, permanecem de pão e de vinho. Ainda que o sentido te sugira isso, a fé deve te dar a certeza. Não julgues de acordo com o que te diz o paladar, mas depois de ser considerado digno do corpo e sangue de Cristo, esteja plenamente convencido a partir da fé, sem duvidar. O bem-aventurado Davi te explicará sua força da Eucaristia com estas palavras: preparas uma mesa para mim na frente dos meus adversários. Salmo 22, versículo 5. O que quer dizer isso? Antes da tua vinda, os demônios prepararam aos homens uma mesa, contaminada e manchada, que transbordava do poder do demônio. Mas depois de tua vinda, Senhor, preparas uma mesa para mim. Quando o homem diz a Deus, preparas uma mesa para mim, que outra coisa significa senão a mesa mística e espiritual que Deus preparou à frente, frente ao que temos em frente e opostamente aos demônios. E com muita razão, posto que aquela mesa tinha comunhão com os demônios, enquanto esta é comunhão com Deus. Unges com óleo minha cabeça, continuação do Salmo 22, né? Ungiu com óleo tua cabeça na frente, pelo selo que tens de Deus. E tua taça que me embriaga como a melhor. Vês aqui que se chama a taça que tomou Jesus em sua mão. E dando graças disse, este é o meu sangue, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então ele explica aos catecúmenos, pelo salmo que é a Eucaristia, o bem-aventurado Davi diz nos salmos, preparas uma mesa para mim frente aos meus adversários. Vai dizer, antes havia uma mesa preparada para vocês, mas não para a comunhão com Deus, mas uma mesa preparada pelos demônios. Agora o Senhor prepara para vocês uma mesa de comunhão, e essa mesa é a mesa da Eucaristia. E eu vou terminar com um trechinho da Catequese 5, de São Cirilo de Jerusalém, onde ele comenta aquele diálogo inicial da oração eucarística, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Comentando esse trecho, na sua Catequese Mistagógica quinta, sobre a Eucaristia, São Cirilo de Jerusalém vai dizer, continuando, o sacerdote levanta a voz, corações ao alto. Neste momento tão tremendo, é verdadeiramente necessário ter o coração levantado até Deus, não voltado para a terra e os assuntos terrenos. O sacerdote ordena com força que naquele instante deixem todas as ocupações da vida, os cuidados excessivos da casa e coloquem o coração no céu com Deus que nos ama. Logo respondeis, o temos levantado até o Senhor, né? Em latim, habemus ad Dominum, né? Ou como a gente diz em português, o nosso coração está em Deus. E expressais vosso sentimento ao sacerdote mediante as coisas que confessais. Que ninguém, pois, esteja em atitude de dizer com a boca, o temos levantado até o Senhor e tem o pensamento ocupado nas solicitudes pastorais. A Deus temos de tê-lo sempre presente. E se isto não é possível pela debilidade humana, há que se procurar isso, sobretudo, em tal momento. Então, aqui ele aprofunda o sentido dessa aclamação, porque na nossa vida religiosa e na nossa participação na liturgia, nós corremos um grande risco de responder às fórmulas da liturgia simplesmente, como a gente costuma dizer, da boca para fora, sem penetrar o sentido das palavras que nós estamos pronunciando. E naquele momento entramos em diálogo com o sacerdote, é um diálogo entre o sacerdote e a assembleia, mas é um diálogo que, em última análise, diz a respeito daquilo que nós queremos fazer diante de Deus, por isso precisamos ser sinceros. E ele vai dizer, a certa altura, o sacerdote vos insta, dizendo, corações ao alto, e vocês respondem, o temos levantado até o Senhor, ou o nosso coração está em Deus. Que ninguém diga isso
O seu coração está em Deus, o nosso coração está em Deus, e deixe o pensamento ser ocupado pelas solicitudes temporais. Nós devemos ter a Deus sempre presente, mas se não podemos ter isso o tempo todo, que pelo menos nessa hora tão importante da oração eucarística, ou anáfora eucarística, né? A gente chama de anáfora pelo sentido de que é uma prece que sobe, que é conduzida para o alto, anáfora eucarística, que pelo menos nesse momento possamos nos esforçar para que o nosso coração não se deixe dominar pelo que é terreno, mas o nosso coração possa realmente estar em Deus, naquilo que é celeste, né? Esse foi um pequeno contributo. Os padres da igreja têm muita riqueza para que nós possamos conhecer, mas esse foi um pequeno contributo para que nós possamos avançar nas próximas semanas, estudando a instrução geral do Missal Romano, as duas partes das quais se compõe a missa, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, mas tendo por base esse pensamento tão profundo que prepara o terreno para compreendermos melhor o que é a celebração eucarística. Os padres da igreja foram esses grandes homens de Deus que ajudaram a formular o dogma cristão numa linguagem teológica, no diálogo com o mundo de então, e que, ao mesmo tempo, foram grandes mestres de vida espiritual nos seus escritos, nas suas catequeses mistagógicas, ensinando o verdadeiro sentido, aprofundando o sentido espiritual dos ritos que nós celebramos. É muito importante voltarmos a essa fonte. O Concílio Vaticano II foi um concílio de volta às fontes, e as fontes são a Escritura, a Patrística e a Liturgia, né? Por isso o concílio foi preparado por esse tríplice movimento, o movimento bíblico, o movimento patrístico e o movimento litúrgico. E aqui, nesse momento em que nós queremos compreender melhor a liturgia, não só é necessário compreender bem a palavra para participar bem da liturgia da palavra, mas compreender também bem o pensamento dos padres para entendermos, né, o que a igreja pensou, viveu nos primeiros séculos, como que os padres da igreja ajudaram os fiéis a compreenderem o sentido do mistério, para entendermos como que nós chegamos ao que nós temos hoje, a estrutura, aos textos da celebração e a própria teologia que envolve a celebração. Eu agradeço a presença de vocês. Aqui a gente termina essa segunda aula e nas duas próximas semanas, nos nossos próximos 2 encontros, nós vamos falar então sobre a instrução geral para o Missal Romano, a instrução geral sobre o Missal Romano, aquilo que ela fala da liturgia da palavra, da liturgia eucarística, que são os 2 pilares sobre os quais se sustenta toda a celebração. Eu aguardo vocês na próxima aula, se Deus quiser.